Nós vamos começar nosso culto exaltando o nome de Deus por intermédio de louvor, por intermédio de cânticos. Amém, irmãos? A música já é conhecida, então queremos convidar a igreja a cantar conosco. Vamos ir com palma, irmãos.
meio dele que fomos salvos. Amém, irmãos? Bom dia de manhã. Bom dia de manhã. Oh, estão mal dispostos ou nem por isso? Estão mal dispostos? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então isto é uma condição para a nossa alegria. Vamos pedir à nossa jovem Tânia que nos leve a Deus numa oração invocatória. Oremos. Querido Deus, querido Pai, muito obrigada pelo fôlego de vida. Muito obrigada pela oportunidade que o Senhor nos deu de nos reunirmos aqui na tua casa de oração, Pai. Muito obrigada a Deus e te pedimos que o Senhor venha fazer com que este culto possa ser agradável aos teus ouvidos e aos teus olhos, Pai. Que tudo quanto fizermos aqui seja somente para engrandecer o teu santo e poderoso nome, Pai. Entregamos os irmãos que estão a caminho, Deus, que o Senhor venha fazer com que possam vir com a mesma mentalidade, Deus, de nos reunirmos, Deus, para te adorarmos em espírito e em verdade, Pai. Que o Senhor permaneça conosco desde o princípio até o fim do nosso culto, Pai. Tudo isso te pedimos no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Amém. Agora cada um abra sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo 33. E o nosso amado coral com paz vai ler os 12 versículos. Livro de Salmos, capítulo 33, de 1 a 12. Nós confiando no Senhor, não é? Lá também tem o compás. Lá também tem o compás, ou não tem? Quem é do compás que está no confiando? Então, então o nosso confiando vai nos ajudar nessa leitura responsiva e nós vamos acompanhar de 1 a 12, faz favor. Bem-aventurada é a nação, cujo Deus é o Senhor. Agora então, vamos abrir nossos cantores para entoarmos o hino 53 do cantor cristão.
Obrigado por esse momento musical e a nossa gratidão. O conteúdo do Senhor vai permanecer bem e a congregação pode sentar-se. Este então é o vosso momento.
Obrigado, confiando no Senhor. Agora, neste momento, queremos reconhecer aquelas pessoas que nos visitam pela primeira vez ou que durante algum tempo não têm estado conosco. Queiram, por favor, colocar-se em pé para que possamos saudá-los de uma forma efusiva. Nossos amados e queridos visitantes, sejam bem-vindos. Ok? Lucas também é visitante? Ok, então vamos saudá-los à nossa maneira de casa. São bem-vindos, amados irmãos, em nome de Deus, são bem-vindos aqui. São bem-vindos, amados irmãos, bem-vindos aqui, em nome de Deus, aleluia, em nome de Deus, em nome de Deus, são bem-vindos aqui, em nome de Deus, em nome de Deus, aleluia, em nome de Deus, são bem-vindos aqui, são bem-vindos, amados irmãos, em nome de Deus, são bem-vindos aqui, são bem-vindos, amados irmãos, em nome de Deus, são bem-vindos aqui, em nome de Deus, aleluia, aleluia, em nome de Deus, são bem-vindos aqui, em nome de Deus, aleluia, em nome de Deus, em nome de Deus, são bem-vindos aqui. São bem-vindos. Podem sentar. O mês de julho está a terminar, hoje é dia 31 de julho. Então, aqueles nossos amados e queridos que durante este mês completaram mais um ano, queiram, por favor, colocar-se aqui em frente para que possamos conhecer e possamos orar juntos. E logo vamos todos em casa destes irmãos para almoçarmos. Os nossos amados aniversariantes do mês de julho, o mês está a terminar hoje. Oh, José também fez ano, sim senhora. Ok, depois só dizer onde é que é a casa logo, e no almoço vamos todos para lá. Ok? Dá para dividir a igreja em quadro, não é isso, Ximene? Vamos dividir a igreja, mas sim senhora. Quanto maior for o número, maior será a dispersão para o almoço. Então, vamos orar, depois vamos saudar. Sim senhora, muito bem. E vamos convidar a nossa amada diaconisa, Elsa Joaquina. Diaconisa Elsa Joaquina. Hoje, é o nome Joaquina? Conhece a diaconisa Joaquina? É que ela. Também o nome dela é Joaquina. Obrigada, Senhor, porque se estamos em pé, é porque o Senhor nos tem dado este grande privilégio. Obrigada, Senhor, pelo dom da vida. E obrigada, Pai, por vivermos-la diante da Tua presença. Pai amado, nós somos gratos, Senhor, mais uma vez, pela vida dos nossos irmãos que completaram mais um ano de vida, Papá. Obrigada porque até aqui o Senhor os cuidou, até aqui o Senhor os guardou. Nós queremos, Senhor nosso Deus, pedir que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde,
o Senhor os cubra com o sangue de Jesus Cristo, o Senhor conduza os seus passos, o Senhor abençoe o seu futuro dessas crianças, Senhor. O Senhor seja o Deus das suas vidas, ó Pai. Ó Deus amado, nós estamos a repreender toda a força do inimigo sobre a vida dos nossos irmãos aqui em frente, Pai. Que só o sangue de Jesus Cristo possa os cobrir, possa os proteger de todo o mal. Em nome de Jesus Cristo, nós consagramos a vida dos nossos irmãos, mais uma vez, diante do trono do nosso Deus, diante do Deus único, pois que não há nenhum outro Deus igual a Ti, Senhor. Assim, Senhor, dissemos muito obrigado, Pai. E Te honramos, Te bendizemos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, logo o almoço está garantido. Ok? São 6 casas, vamos dividir a igreja em 6 partes. Agora vamos nos colocar em pé para o momento do ofertório. E segundo diz a palavra, cada um contribua segundo propõe no seu coração. Vaso louleiro para este momento. Quero convidar a amada igreja a bater palmas.
nos céus. A Jandira vai nos levar a Deus uma oração de gratidão pelas ofertas. Nosso Deus, nosso bom Pai, continuamos te agradecendo, Pai, pelo fôlego de vida, pela oportunidade que o Senhor nos deu de nos renovarmos, de estarmos aqui mais uma vez. Isso demonstra a tua misericórdia sobre nós, Pai. Muito obrigada. A tua presença nos satisfaz, Senhor. E mais uma vez, o Senhor, podemos contribuir com aquilo que o Senhor propôs no nosso coração. Muito obrigada pela oportunidade também de podermos ofertar ao Senhor. Permita, Senhor, que onde saiu esse dinheiro, Pai, essas ofertas, esses dízimos, Deus, possam vir mais, ó Deus, de modo a contribuirmos para o engrandecimento da Tua obra, Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, continua conosco e permita, Senhor, que possamos buscar mais e mais de Ti, Senhor. Pois, primeiro, o nosso desejo é buscar primeiro o reino dos céus e todas as outras coisas nos serão acrescentadas, Pai. Em nome de Jesus Cristo, tudo isso que te pedimos e agradecemos e em uníssono dissemos amém. Amém.
Obrigado, com paz. Confiando no Senhor. Irmã Vivi, é uma promessa do disco, né? Diga? Sempre, sim. Ok, agora vamos convidar o diácono João Antônio para o momento das informações. Graças e paz, igreja. Vamos atentamente acompanhar as informações que temos para trazer à amada igreja. Quinta-feira, dia 28 da semana finda, foi para Gabela uma delegação da igreja. Nesta delegação foi o casal, pastor Benoliel, o irmão, pastor Antônio Kijingo e o irmão Simão David. No dia mesmo que chegaram, no período da tarde, houve profissão de fé. E dia 29, também houve outros programas onde tiveram acerto com a liderança da congregação da Gabela. Depois também tiveram o estudo sobre o dízimo. Este estudo, quem orientou foi o pastor Kijingo. No mesmo dia, o pastor e a irmã Ermelinda Benoliel foram para Porto Ambuim, porque também nesse período estava a acontecer o retiro dos pastores aqui a nível da província de Luanda. E ontem, no período da tarde, o casal pastor Henrique Benoliel regressaram novamente para a Missão Batista da Gabela. Nesta manhã, estão celebrando o culto de adoração a Deus e também terão batismos e ceia do Senhor. Para a missão da Gabela, nós temos um programa no mês que vamos começar amanhã, assim se Deus permitir, porque estaremos a organizar a Missão Batista da Gabela já em igreja. Então, quinta-feira do próximo mês de agosto será dia 11. Nesse dia 11 de agosto, vai partir um grupo que vai preparar assim todas as condições que estarão em função do programa do concílio examinatório e depois também da organização da congregação em igreja. Aqui vão sair 12 pessoas. Nessas pessoas irão 4 senhoras, 4 jovens e 4 homens. Por isso, queremos já pedir os departamentos para poderem então selecionar essas 12 pessoas que partirão dia 11, que será numa quinta-feira, no próximo mês de agosto. Esses é que irão preparar tudo aquilo que será necessário para então aquele evento. E sexta-feira, dia 12, vai sair outro grupo com mini autocarro aqui do Colégio Batista da Paz. Naquela delegação também irá o pastor Distinto Ferraz Nunes e um representante de missões nacionais para poderem também fazer parte daquele concílio examinador. E dia 13 será sábado, então vai acontecer o concílio examinatório. E depois do concílio haverá outros programas ainda também ligados com aquele evento. E domingo, dia 14, então vai acontecer a organização da congregação em igreja. No primeiro domingo do mês de agosto, então teremos celebração da ceia do Senhor aqui na nossa Igreja Batista da Paz. E no mês de agosto também, dia 20, às 9 horas,
a liderança da igreja estará reunida para então tratar assuntos ligados com a vida da igreja. A União Masculina Local informa aos homens que sábado, dia 13 de agosto, haverá a ginástica. Então, os homens são convidados. O local ainda não está indicado, mas depois poderão solicitar a direção da União Masculina para este exercício. Após a EBD, também vai acontecer o ensaio do coral Com Paz. Também convida-se aos interessados que desejam fazer parte do coral. Então, após a EBD, poderão ter esse momento de ensaios com o grupo que já faz parte do mesmo. E será aqui no pátio da creche, aqui debaixo do templo. Também no fim de semana, partiram para a província do Uís o irmão Cipriano, a irmã Aurora, o Bolton, o irmão Luciano Balança, o Costa, o Sérgio, foram tratar assim assuntos ligados com o processo de apresentação do Costa, da irmã Selma. Nós conhecemos, temos aqui uma irmã Selma, é do Uís, então eles foram se representar para então oficializar o processo de namoro. Então a igreja esteja orando para que esse processo Deus acompanhe até os seus próximos momentos que pode terminar com o casamento. O casal Adriano está numa formação de curso de casados para sempre. Eles não estarão conosco nesta manhã, ainda estão na formação e esta formação só vai terminar às 17 horas de logo à tarde. Também, após o abraço, a irmã Felícia Pinto, a irmã Jandira, terá um breve acerto com o irmão João Antônio, irmão que está a passar as informações. Após o abraço, temos um documento que veio do Colégio Batista da Paz. Este documento trata de um concurso público para então o novo ano letivo que teremos de setembro em diante. Nesse concurso tem uma vaga para professor de matemática para lecionar nas classes do segundo ciclo do ensino secundário. Tem também uma vaga de química para lecionar também nas mesmas classes do segundo ciclo do ensino secundário. Tem outra vaga de física também para lecionar nas classes do segundo ciclo do ensino secundário. Tem ainda outra vaga para educação cristã, para lecionar nas classes do primeiro e segundo ciclo do ensino secundário. Tem ainda outra vaga de informática, também para lecionar nas classes do primeiro e segundo ciclo do ensino secundário. Ainda tem uma vaga da disciplina de inglês para lecionar nas classes do segundo ciclo do ensino secundário. Também ainda tem uma vaga para professor de geometria descritiva para lecionar nas classes do ensino do segundo ciclo do ensino secundário. Os requisitos para esta participação do concurso deve possuir formação superior na área afim, possuir formação e agregação pedagógica, possuir também experiência no domínio da docência.
Para este concurso, a partir de amanhã até dia 3 de agosto, então, todos os interessados deverão levar os seus documentos na direção, na Secretaria do Colégio Batista da Paz. Dia 4 de agosto, então vai-se fazer a publicação dos candidatos admitidos a este concurso. E de 8 a 10 de agosto, então vão acontecer os testes para poderem também selecionar aqueles que serão apurados. Então, este comunicado está a passar para a igreja. Nós temos membros com os requisitos aqui que passaram. Então, a partir de amanhã, segunda, até quarta-feira, devem levar à Secretaria do Colégio os documentos que foram mencionados neste concurso público. Também a igreja continua a orar a favor das famílias enlutadas. A irmã Joana Alberto está com óbito, faleceu um dos parentes, mas este está fora do país. As famílias estão aqui reunidas, mas nós como igreja devemos também darmos o nosso consolo à nossa irmã que perdeu um dos seus parentes. Obrigado pela atenção que nos foi dada e assim devolvo o micro ao irmão Simão David. Muito obrigado. Ok. Muito obrigado, Diácono João Antônio, por um momento informativo. Agora vamos colocar em pé. Cada um abre a sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 8, e versos de 1 a 22. 1 Samuel, capítulo 8, versos de 1 a 22. E o nosso pregador desta manhã é o irmão Isaac Vitor. Amém. Graça e paz, igreja. Vamos abrir as nossas Bíblias. 1 de Samuel, capítulo 8. Eu estarei a ler os versículos ímpares, a começar do versículo 1, e espero que a igreja acompanhe nos versículos pares. Amém? E sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu a seus filhos por juízes sobre Israel. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza e aceitaram suborno e perverteram o direito. E disseram-lhe: eis que já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos, como tem todas as nações. E disse o Senhor a Samuel: ouve a voz do povo em tudo quanto te dizem, pois não te têm rejeitado a ti, antes a mim me têm rejeitado, para eu não reinar sobre eles. Agora, pois, ouve a sua voz, porém protesta-lhes solenemente e declara-lhes qual será o costume do rei que houver de reinar sobre eles.
disse: Este será o costume do rei que houver de reinar sobre vós. Ele tomará os vossos filhos e os empregará nos seus carros e como seus cavaleiros para que corram adiante de ti dos seus carros. E tomará as suas filhas, as vossas filhas, para perfumistas, cozinheiras e pateiras. E as vossas sementes e as vossas vinhas dizimará para dar aos seus oficiais e a seus servos. Dizimará o vosso rebanho, e vós lhes servireis de servos. Porém, o povo não quis ouvir a voz dele e disseram: Não, mas haverá sobre nós um rei. Ouvindo Samuel todas as palavras do povo, as repetiu aos ouvidos do Senhor. Oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, queremos, Senhor, nesta hora te louvar. Deus, ó Pai, nós temos diante de nós a Tua palavra e queremos nela meditar. Deus, ó Pai, pedimos que a Tua vontade, através dessa palavra, ela se cumpra. Deus, ó Pai, o propósito na qual o Senhor deixou essa lição para nós, Deus, ó Pai, que ela venha, Senhor, ó Pai, a fazer o seu devido efeito em nossos corações. Deus, ó Pai, quero te pedir que se em algum momento eu preparei alguma coisa, Deus, ó Pai, que não é conforme a Tua palavra, Deus, ó Pai, me faça esquecer agora mesmo. E Deus, ó Pai, se alguma coisa, Senhor, ó Pai, é a Tua vontade e eu não preparei, Deus, ó Pai, que o Senhor me possa lembrar nesta hora em que estivermos a expor a Tua palavra. Queremos, Senhor, ó Pai, acima de tudo, que seja feita não a nossa, mas a Tua vontade. Essa é a nossa oração e nosso pedido, no nome santo de Cristo Jesus. Amém? Amém. Os irmãos podem tomar seus assentos, desculpa. Amados irmãos, nós temos à frente de nós o livro de 1 de Samuel, capítulo 8. E ela nos fala e nos relata sobre um dos momentos mais importantes da história de Israel. E não só da história de Israel, mas também para nós, este momento em que nós acabamos de ler é um momento marcante porque simboliza e mostra a mudança, o momento em que a mudança da teocracia passou então para a monarquia. Ou seja, a igreja, o povo de Israel havia vivido até esse momento apenas a experiência da teocracia. Um sistema em que o próprio Deus era rei, o próprio Deus é que dirigia o povo, o próprio Deus é que comandava esta nação. E nesse capítulo 8 nós vemos o momento em que eles passam da transição de Deus sendo o rei deles, então eles passariam a ter um rei humano, passariam a ter um Deus homem, conforme todas as nações que estavam ao seu redor. Se nós pudéssemos olhar no nosso contexto como angolanos,
esse momento simbolizava como o 11 de novembro em 1975, o momento em que Angola passou a ter a sua independência digamos, do colono, né? Deus, naquele momento, para o povo de Israel, era como se fosse um colono a governar à distância. E o povo disse, não, nós agora queremos também ter um rei que fique aqui mesmo conosco, um Deus que vai à frente das nossas lutas, um Deus que julgue sobre nós. Mas, apesar dessa decisão de Israel, essa transição, não só também como para nós aqui, não foi de todo fácil. Não foi uma transição de todo pacífica. Tiveram momentos difíceis. Então, à medida que nós formos lendo, nós vamos ver que se revelarão momentos de tristeza, momentos de rejeição, momentos em que eles foram ingratos com o próprio Deus. E nós vamos observar tudo isso nos versículos que estaremos aqui a expor. Então, olhando para o livro de 1 de Samuel, só para estarmos mais conectados, esse é um livro que logo nos primeiros versículos, mais ou menos do capítulo 1 até aí os 5 e 6, ela nos fala da história de Eli e mostra a transição de Eli para Samuel. E depois, na sua segunda parte, ela nos fala sobre Samuel e a ascensão de Saul e do seu reino, que mais à frente vai se mostrar como um reino fracassado. E depois a terceira parte nos fala de Davi, ou seja, da transição de Saul para Davi. Então, no seu todo, a grande ideia desse capítulo 8 nos mostra que a escolha de um rei segundo os padrões humanos, ela tem as suas consequências. Nós veremos do versículo 1 a 9 a velhice de Samuel e o pedido por um rei humano, e depois, a posterior, dos versículos 10 a 22, nós veremos então a resposta de Deus a esse pedido e aquilo que foi a suposta resolução do caso. Se abrirmos no versículo 1, ao olharmos para o versículo 1, nós já começamos com uma grande lição. O texto nos mostra uma preocupação da parte de Samuel, onde ele começa e diz que, tendo Samuel envelhecido, ele constituiu os seus filhos como juízes sobre Israel. Ou seja, o próprio Samuel havia reconhecido que ele estava velho e que ele sozinho já não poderia levar este povo a andar por um porto tão seguro. Então, ele resolveu pegar nos seus filhos e colocar como juízes sobre Israel. Mas é importante nós lembrarmos e observarmos que este mesmo Samuel, que hoje está a ser olhado como um velho, quando ele surgiu, ele recebeu a glória de ser chamado muito jovem. Samuel é aquele que no princípio, ao olharmos para o seu ministério, ele foi colocado na casa do Senhor já muito cedo, através da sua mãe, que muito pediu pelo seu nascimento. E ele já cresceu na igreja, então ele já tinha a glória de ser um jovem muito novo, que estava aberto ou estava disposto a fazer, a cumprir conforme a palavra do Senhor. Mas o problema é que para o povo de Israel que estava ali, a velhice de Samuel passava a ser um problema. Eles olharam para Samuel e disseram, não, tu já estás muito velho, parece que já não existem condições de seres tu aquele que julga sobre nós. E eles levantam assim uma ideologia, a ideologia de que tudo aquilo que nós fazemos por Deus ou para Deus, na verdade tem tudo a ver com o nosso próprio esforço humano. Nós notamos que eles não olharam, eles não questionaram se Samuel ainda ouvia a palavra de Deus. Eles não se questionaram se Samuel ainda estava a ouvir uma voz de Deus, se Samuel ainda era o mesmo Samuel da juventude, se era ainda Deus a reinar sobre eles através de Samuel. Eles simplesmente criaram as condições, criaram desculpas e apresentaram isso
para Samuel. Então, dando um exemplo para deixar um bocadinho mais claro para nós vemos que hoje em dia, nessa nossa geração, nós vemos que muitos filhos apresentam-se como desrespeitosos aos seus pais quando eles se tornam velhos. E nós nos perguntamos por que a tendência dos filhos jovens é que quando o pai fica muito mais velho, eles faltam respeito. E através desse texto nós podemos entender que quando um filho cresce a olhar para um pai sem a ideia de que este pai tem conhecimento, sem a ideia de que não, o meu pai é sábio, e eu vou lhe ouvir porque ele é sábio, e olham apenas para o pai como alguém que é mais velho, é grande, se eu não fizer ele vai me bater. Logo que o filho der conta que o pai já é velho, então já não tem motivo para respeitar. Ou seja, eles olhavam para Samuel como alguém que era, por ele mesmo, pelas suas próprias forças, capaz de fazer as coisas. Então, quando ele perdeu aquilo, então ele já não pode. Eles não olhavam para Samuel como fonte para a sabedoria, para a palavra de Deus chegar sobre ele. Então, nós vemos do versículo 1 até o 3, o povo apenas criou condições, criou desculpas, buscou alguns conceitos que não eram de todos da palavra de Deus, para que finalmente nos versículos 4 a 6 eles pudessem fazer aquilo que era realmente a intenção ou o fim dos seus corações. No versículo 4 a 6 nós vemos que eles reuniram-se e apresentaram algumas desculpas. Eles disseram: constitui-nos um rei como tem todas as nações. Nós podemos observar isso já no versículo 5. Ele diz: disseram-lhe, eis que estás velhos e os teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei para que eles nos julgue como tem todas as nações. Versículo 6. Porém, essa palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram: dá-nos um rei para que nos julgue. Isso caiu mal para os olhos de Samuel, porque Samuel tinha a noção que esse povo já tinha um rei. E era muito estranho que uma pessoa que já tem rei venha e diga: nós queremos um rei. Mas como nós acabamos de ver, eles tinham a consciência de que não era Deus sobre Samuel, mas era Samuel nas suas próprias forças a tentar fazer com que o povo pudesse avançar. Então, desses primeiros 6 versículos, nós podemos concluir que eles não olharam para aquela situação da velhice de Samuel com os olhos espirituais. Eles não pensaram de forma espiritual. Pelo contrário, eles adotaram pensamentos e ideologias não cristãs para poderem chegar a uma conclusão. E segundo, eles criaram as suas próprias desculpas. Eles usaram a desculpa da velhice de Samuel e também do próprio desvio dos filhos de Samuel. E terceiro, eles tiraram então assim as suas próprias conclusões. Ao avançarmos no versículo 7, nós podemos notar aí a oração de Samuel. Apesar da Bíblia, aqui no versículo 7, não nos mostrar o que Samuel realmente orou a Deus, ela apenas diz que e Samuel orou. E no versículo 7 nós já vemos Deus a responder. Apesar da Bíblia não nos mostrar o que Samuel falou, nós podemos saber pela resposta de Deus mais ou menos aquilo que ele disse. O versículo 7 diz assim: e disse o Senhor a Samuel: ouve a voz em tudo do povo, em tudo quanto te dizem, pois não te tem rejeitado a mim, antes a mim, não te tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre eles. Então, isso nos mostra que quando Samuel foi falar com Deus, Samuel chegou e disse: Deus, o povo que um dia você colocou à frente de mim, eles já não gostam mais de mim, estão a me fugir. Eles dizem que a nossa igreja é velha demais, está antiquada, que nós já não temos aquela força antiga. Ou seja,
Samuel se apresentou a Deus como uma pessoa rejeitada. Ele mostrou que eu já não estou tão atualizado para poder lidar com essa nova geração. E isso mostra que quando as pessoas se afastam por causa de uma verdade bíblica, não é a nós que elas rejeitam, mas a Deus que elas próprias rejeitam. Ou seja, quando as pessoas abandonam a comunidade de Deus, quando as pessoas abandonam a igreja para seguir novos ventos, para seguir novas ideologias, elas não estão a fugir, na verdade, de nós. Elas não estão a fugir daquilo que nós somos como pessoas, mas elas estão a fugir do próprio Deus. E como exemplo, eu lembro que uma vez, andando com a minha esposa, nós encontramos uma amiga e falávamos da ideia de igreja hoje em dia. E ela disse, eu já não gosto mais da minha igreja. Ela não é dessa congregação, só para... Pronto. Ela disse que eu não gosto mais da minha igreja. Por quê? Porque a pregação conta muitas histórias da Bíblia, aquelas pregações... Em outras palavras, é que ele diz, o sermão é expositivo. E ela reclamou que já não está bom. Hoje em dia, nós jovens queremos mensagens mais atualizadas. As pessoas querem ouvir sobre a ansiedade, as pessoas querem ouvir sobre outros assuntos. E quando nós olhamos para a palavra de Deus e pegamos nesse tipo de dizeres, nós percebemos que as pessoas não estão a dizer que não querem ouvir mais as historinhas. As pessoas estão a dizer, nós não queremos mais a palavra de Deus. Nós queremos novas ideologias. Queremos ideias seculares na igreja. E isso nos lembra o que o povo estava aqui a dizer. O povo não queria mais Deus como seu rei. Eles queriam um rei como todas as nações. Então, isso nos mostra que isso, além de ser um desvio daquilo que é a verdade divina, também é uma forma de mundanismo. Ou seja, quando nós pensamos em mundanismo, nós normalmente agregamos apenas aquilo, não, foi na festa, ou tem um namoro assim que não deve, mas até as ideologias, os pensamentos, a forma como nós somos fiéis à palavra de Deus, também representam uma forma de mundanismo. Se não é a sabedoria divina, então não é divino. Amém? Então, se olharmos, continuando a nossa leitura, no versículo 8, nós podemos observar que Deus reforça que, apesar da velhice dos filhos de Samuel, o verdadeiro motivo era que o povo queria outros deuses. No versículo 8, Deus fala, conforme todas as obras que fizeram desde o dia em que os tirei do Egito até o dia de hoje, a mim me deixaram e a outros deuses serviram, assim também fazem a ti. É sempre em resposta àquela oração que Samuel havia feito. Ou seja, Deus confirma que, apesar de no início eles terem apresentado alguns motivos, no fundo, a razão pela qual eles chamaram Samuel ou rejeitaram Samuel era que eles queriam outros deuses, e Deus deixa claro que eles já haviam feito isso antes. Então, no versículo 9, nós observamos que Deus declara qual será o costume desse rei, ou seja, Deus decidiu então aceitar o convite, né, aceitar o pedido desse povo e decidiu então dar-lhes um rei. Agora, para o nosso pensamento, seria errado ter um rei? Se o povo estava a pedir, nós queremos ter um rei como tem todas as nações, seria errado ter um rei? É biblicamente errado o povo ter um rei humano, digamos? Nós vamos responder isso. A Bíblia responde em Gênesis, no capítulo 17, versículo 6
a Bíblia diz em promessa a Abraão que de ti sairão reis. Ou seja, em Gênesis 17:6, nós já vemos que de Abraão sairiam reis. Mas nós vamos ler, gostaria de pedir ao irmão da projeção que projetasse aqui Deuteronômio capítulo 17, os versículos 14 a 20. Sim, obrigado. Esse texto nos ajuda a perceber se havia então realmente da parte de Deus intenção em dar um rei a essa nação. E o texto diz: quando entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus e a possuíres e nela habitares e disseres: porei sobre mim um rei, assim como tem todas as nações que estão em redor de mim, porás certamente sobre ti como rei aquele que escolher ao Senhor. Essa é uma parte-chave. Porás sobre ti o rei, como rei, aquele que escolher o Senhor teu Deus. Dentre teus irmãos porás rei sobre ti, não poderás pôr homem estranho sobre ti, que não seja de teus irmãos. Porém, ele não multiplicará para si cavalos, nem fará voltar o povo ao Egito para multiplicar cavalos. Pois o Senhor vos tem dito: nunca mais voltareis por este caminho. Tão pouco para si multiplicará mulheres, para que o seu coração não se desvie, nem prata, nem ouro multiplicará muito para si. Será também que quando se assentar sobre o trono do seu reino, então escreverá para si num livro um traslado desta lei, do original que está diante dos sacerdotes levitas. E terá consigo e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer ao Senhor seu Deus, para guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos para cumpri-los, para que o seu coração não se levante sobre os seus irmãos e não se aparte do mandamento, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prolongue os seus dias no seu reino, ele e seus filhos no meio de Israel. Amém. Este texto, ela nos apresenta não só apenas que já era promessa para o povo de Israel que eles teriam um rei, mas ele também nos mostra como é que seria esse rei. Ou seja, no momento em que nós lemos 1 Samuel capítulo 8, nós olhamos como se fosse um erro em eles terem rei. Mas nós, quando olhamos para esse texto, vemos que, afinal, o próprio Deus já havia prometido um rei. Então, nós percebemos que a diferença entre esses dois momentos é que eles não queriam esperar pelo momento em que o próprio Deus haveria de dar um rei sobre eles. Eles tinham pressa e queriam ser o mais rápido possível, ter um rei conforme todas as nações. Isso nos lembra, se os irmãos avançarem um bocadinho no capítulo 13 da história de Saul, nós lemos que Saul, ele decidiu oferecer holocausto ao Senhor. Enquanto Samuel demorava para chegar, ele já se avançou e fez. A questão é, conforme perguntamos sobre o rei, é errado oferecer holocausto? Não. Mas é errado Saul oferecer holocausto e não esperar por Samuel? É. A mesma história aconteceu com Nadab e Abiú. Eles eram herdeiros naturais do sacerdócio. Eles eram pessoas que tinham todo o direito de chegar e oferecer sacrifícios ao Senhor. Porém, a Bíblia diz que tendo Arão oferecido o seu holocausto, o Senhor colocou fogo sobre ele. Porém, na vez em que Nadab e Abiú ofereceram, a Bíblia diz que eles mesmos colocaram fogo sobre aquilo. E a resposta é fogo ou não é fogo? É tudo fogo. Mas a Bíblia nem sequer negou que era fogo, apenas acrescentou uma palavra à frente: fogo estranho. Era fogo, mas era estranho. Então, tudo isso eu trago para tentar dizer, para tentar convidar os irmãos a pensarem que
muitas vezes nós olhamos para as palavras, para as sabedorias seculares dos nossos dias, principalmente agora em que nós estamos no tempo da informação, em que muitas vozes nós ouvimos nas redes sociais, e nós somos tentados a olhar para aquela palavra para tentar procurar um erro na palavra em si. Mas tu não vais encontrar erro na palavra em si. Quando olhares, tu vais ver que é fogo. O problema é que Deus quer o seu próprio fogo. Deus quer a sua própria palavra. A Bíblia nos fala de vários assuntos. E hoje o mundo secular também nos traz vários assuntos. Por mais que as palavras seculares não soem errado de primeira, o facto delas não serem palavras do Senhor, elas não servem para o público. Elas não servem para a sua igreja. E nós devemos olhar e continuar a pensar que todo pensamento de providência não divina, por mais fogo que ela traga, é estranho. Isso nós podemos aprender com a história bíblica. E eu gostaria de abrir aqui um parênteses, né, para nós pensarmos hoje sobre aquilo que tem sido a teologia do coaching. Com certeza os irmãos todos já devem ter ouvido falar. O coaching, além de ser um mecanismo, né, uma forma de pensar, ele é definida como algo que vem potencializar. Ou seja, o objetivo do coaching, das mensagens coaching, é que algo que está aqui embaixo, ele potencializa e faz com que aquilo cresça. E essa mensagem, quando é passada de forma veemente, de forma contínua às pessoas, ela cria na pessoa um sentido de ansiedade. E essa ansiedade vai para o imediatismo, né? E o imediatismo passa a ser um problema nas mãos daqueles que esperam em Deus. Porque nós sabemos que Deus nem sempre responde já assim, rápido. Ou seja, para quem lhe sair bem, amém. Mas depois vai ter aquela outra ala dos irmãos em que Deus vai dizer, não, vamos ter calma, ainda não é hora. A pessoa não consegue perceber o porquê. E esse povo de Israel, quando pediu o rei, não havia erro nenhum em pedir rei. Mas pelo imediatismo, eles queriam um rei naquele momento. Quando Saul ofereceu o holocausto e Samuel havia chegado e lhe perguntou, por que você fez isso? Ele disse, olha, os filisteus já estavam aqui na cidade vizinha. O povo já tinha começado a se espalhar. São motivos, digamos, que têm convicção em si ou não? São. Ele tem razão, o povo filisteu já está aqui quase a chegar. O povo já está a se espalhar, ou seja, tem todas as condições criadas para fazer aquilo que não é a vontade de Deus. As pessoas vão olhar para nós como igreja e vão dizer, oh, não, mas as pessoas estão necessitadas, as pessoas estão necessitadas, as pessoas têm doenças, as pessoas têm isso, então por que não vamos fazer já o culto de quarta-feira, em vez de ser culto de estudo bíblico, por que não fica já só um culto de milagres, se as pessoas estão muito doentes? Então, as pessoas vão levantar sempre os problemas, conforme esse povo levantou a velhice de Samuel, levantou o desvio dos seus filhos, então trouxe a solução. E as pessoas vão sempre olhar para si, não, nós pregamos assim porque as pessoas precisam. Todo mundo aqui trabalha, então profissionalmente as pessoas precisam, então vamos fazer já um culto dos trabalhadores. Ou seja, os motivos vão ser sempre que têm sentido, mas no final vão nos levar a se afastar daquilo que é a palavra e o propósito de Deus. É importante lembrar que quando Saul foi chamado, a Bíblia descreve que ele era alto e bonito. E não apenas bonito, o mais bonito. Ou seja, essas ideologias não vão vir como algo feio. Toda mensagem que não é de origem bíblica, ela não virá com olhos feios, vai vir mesmo com olhos bonitos. Vai vir de uma forma que é boa, que nós vamos querer. A Bíblia fala que quando Davi foi escolhido, ele era o menor, ou seja, ele era aquele que era o menos tido. Até o próprio Samuel, quando olhou para o irmão de Davi, quando olhou para Eliabe,
ele olhou e disse, olha, é mesmo essa aqui. Porque pela aparência, ele olhou, essa aqui é grande, para ser rei, essa aqui é mesmo que se encaixa. E Deus logo lhe respondeu, olha, Deus não olha eu não olho para a aparência do homem. Aquele que eu escolhi está aí. Ou seja, por mais que muitas vezes nós olhamos para a palavra de Deus e não vemos que a nossa forma de andar, a nossa forma de falar, a nossa forma de comunicar é a melhor para a geração de 2022, nós devemos ainda assim ser fiéis à sua palavra. Porque a Bíblia diz que o Evangelho de Deus ele é o poder para a salvação de todo aquele que crê. Se a Bíblia diz que é através do Evangelho que as pessoas seriam salvas, então nós vamos nos manter fiéis à sua palavra. Nós vamos continuar a leitura. No versículo 11, permitam-me. Já no versículo 11, olhando dos versículos 10 até o 18, nós vemos que a Bíblia nos traz uma descrição daquele que seria o rei que eles haveriam de ter. Já que eles pediram um rei, Deus decidiu dar um rei a esse povo. E no versículo 11, a Bíblia já diz, este será o costume de rei. Ou seja, é uma afirmação que eu acho muito chamativa, porque a Bíblia não diz, olha, pode ser que o rei vai se parecer a isso. A Bíblia não diz que isso podia ser uma possibilidade. A Bíblia apenas apresenta este será o costume do rei que haverá de reinar sobre vós. Ou seja, Deus soberanamente advertiu, assim como Ele nos faz até hoje, que o rei que não professa a sua palavra vai se parecer assim. E aqui nos versículos ele diz, ele tomará os vossos filhos e os empregará para os seus carros e cavalos, para que corram adiante dos seus carros. Versículo 12 ele diz, e os porá por príncipes de milagres e por cinquentenários, e para que lavrem a sua lavoura e seguem a sua cega, e façam as suas armas de guerra e petrechos dos seus carros. No versículo 13 ele diz, tomará as vossas filhas para perfumistas, cozinheiras e padeiras. No 14 ele diz, tomará o melhor das vossas terras, das vossas vinhas e dos vossos olivais. No 15 ele diz, as vossas sementes, as vossas vinhas dizimará para dar aos seus eunucos. No 16 ele diz, também os vossos criados, as vossas criadas, e os vossos melhores jovens, os vossos jumentos tomará e os empregará no seu trabalho. 17, dizimará o vosso rebanho e vós lhes servireis de criados. E então naquele dia clamareis ao Senhor, o vosso rei, que vos houver escolhido, mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Ou seja, nesses versículos a Bíblia fala ou descreve o rei que haveria de vir sobre eles. E se nós compararmos esses versículos com aquilo que nós acabamos de ler em Deuteronômio capítulo 17, vamos dar conta que este rei é praticamente o contrário daquele rei que Deus havia prometido. Ou seja, não era ele. Pelas características do próprio rei, já dava para saber que este não seria o rei que era para ser escolhido por Deus. Ou seja, Saul era o rei segundo a repreensão de Deus. E por outro lado, mais à frente, nós vemos que Davi era o rei segundo o coração de Deus. Agora, aproveito aqui para abrir um parênteses, porque eu sempre me fiz essa pergunta. Como é possível Davi ser um homem segundo o coração de Deus? Se quando nós lemos sobre a vida, a história de Davi, nós vemos que ele não era assim tão perfeito para merecer isso. Mas de acordo à leitura que fizemos e olhando para o contexto, nós vemos que o ser segundo o coração de Deus tem a ver com o propósito. A Bíblia fala que Davi era
o homem segundo o coração de Deus no capítulo 13. Aí Davi ainda nem tinha entrado em ação. Davi ainda nem sequer era rei. Davi ainda nem sequer havia feito alguma coisa na Bíblia. Antes mesmo dele vir, a Bíblia já fala que é segundo o coração. Então, não tem a ver com a forma de andar, tem a ver com o ser fiel àquilo que é o propósito de Deus. Ou seja, Deus escolheu Davi para ser o verdadeiro rei de Israel. E como igreja e como comunidade, nós deveremos ser também uma igreja segundo o coração de Deus, apesar das nossas falhas, como Davi. Ou seja, a lição que nós devemos tirar do facto de Davi ser o homem segundo o coração de Deus e ainda assim falho, é que nós, como igreja, apesar das nossas falhas, nós podemos ser homens segundo o coração de Deus. Se olharmos e observarmos conforme a vontade de Deus, conforme aquele que foi o decreto de Deus. E Deus, Ele tem decretado todos os dias nas nossas vidas através da sua palavra. Se nós formos o homem que Deus descreveu em Deuteronômio 17, então nós seremos homens de uma igreja segundo o coração de Deus. No versículo 19, nós podemos observar que o povo respondeu de forma negativa. Eles dizem, não, mas haverá sobre nós um rei. Ou seja, depois do povo ouvir Samuel a lamentar por aquilo que eles haviam pedido, depois de Samuel ter falado com Deus em oração, depois de Deus responder, Samuel pegou nessa resposta, passou ao povo e lhes disse, olha, essa pessoa vai fazer assim, assim, assim. Essa pessoa vai vos levar assim, vai pegar nos vossos filhos, vai fazer isso. Eles no final disseram, não, mas ainda assim nós teremos um rei sobre nós. É como uma pessoa que tivesse a dizer, ok, já acabaste de falar? Sim, já acabei, ok, mas mesmo assim não quero. Eles insistiram, não, mas haverá sobre nós um rei. E no versículo 20 eles disseram, e nós também seremos como todas as outras nações, e o nosso rei nos julgará e sairá diante de nós e fará as nossas guerras. Ou seja, aqui no versículo 20, eles nem sequer olharam mais para a velhice de Samuel. Então nós podemos notar que aquilo não passavam mesmo de desculpas. Eles já não falaram da velhice de Samuel. Já não falaram que os filhos de Samuel haviam se desviado. Eles disseram, não, nós não queremos. Ainda assim, repetiram exatamente as mesmas palavras que eles disseram no versículo 5. E disseram, nós teremos e seremos como outras nações, e o nosso rei nos julgará e nos dará tudo aquilo que nós quisermos. A palavra de Deus diz em Filipenses 3,19 que existe um grupo tal que só pensa nas coisas terrenas, cujo fim é a perdição. Quando nós começamos a olhar somente de forma terrena, todas essas ideologias começam a fazer sentido. Aliás, elas começam a fazer até mais sentidos. Para alguém que só tem esperança nessa vida, para alguém que, sendo cristão, não vive como peregrino, então todas essas ideologias que hoje assolam, andam pelo mundo, elas farão sim mais sentido, porque isso acabará por nos tornar bons profissionais, acabará por nos tornar bons fazedores de dinheiro, acabará por nos tornar bons tudo, menos cristãos. São palavras que já vêm prontas e montadas para nos fazerem ver e andar bem nesse mundo, mas para um peregrino ela nos faz desviar. Como viveríamos nós como outras nações se somos nós peregrinos e eles não? Como nós pediríamos que um rei nos governasse, que nos fizesse andar, que nos levasse numa palavra conforme todas as nações, se só nós somos peregrinos? Ou seja, aquele rei
aquela palavra, aquela mensagem que faz sentido para o mundo, não faria sentido para nós. Porque nós não vivemos como se fôssemos daqui. Nós vivemos como um povo que está de passagem. E quando alguém está de passagem, ela realmente está de passagem. É tipo um inquilino. Sabe que casa não é dele, suja tudo. O inquilino, quando está numa casa, ele sabe, depois vou sair. Ela até nem faz mais muita obra aí. Não, aquela casa nem é minha. Ou seja, o peregrino ele não vive muito preocupado com as coisas daqui. Não, isso é muito, não é muito caro. Eu também já vou embora daqui a pouco. Então não faz muito sentido. Isso traz em nós simplicidade. Traz em nós uma forma de viver mais humilde, mais simples, uma forma de se relacionar mais amigável. Isso é que é o cristianismo. Mas essa mensagem, esse pensamento, aí fora já não faz muito sentido. As pessoas querem acumular e continuar a acumular. Então, apesar desse momento em que nós vemos no capítulo 8, a Bíblia nos mostra que essa atitude não é algo de todo nova. Nós podemos observar em Gênesis que a Eva já negou o próprio Deus quando ela deu ouvido a ideias que não eram bíblicas. Ou seja, a serpente chegou a ela e não mudou de toda a palavra de Deus, mas criou uma nova forma de pensar. Tendo dado ela ouvido, então desviou-se daquele que era o verdadeiro rei. A própria ida ao cativeiro mostra que, porque o povo abandonou ao verdadeiro Deus e foi atrás de outros deuses, então eles foram parar ao cativeiro. E mais recentemente, com o nosso rei, Cristo Jesus, em João 19, a Bíblia relata que o povo gritou: crucifica-o, crucifica-o, não temos rei senão César. Hoje, Deus continua a reinar sobre nós através da sua palavra. Ou seja, nós o negamos quando negamos a sua palavra e o aceitamos quando nós decidimos nos submeter à sua palavra. A nossa forma de viver, a nossa forma de andar, ela deve refletir a palavra de Deus até mesmo no mundo social. Ou seja, deve refletir padrões bíblicos na maneira como nós andamos nesse mundo afora. O mundo diz: não aceita o pouco, você nasceu para brilhar. Porém a Bíblia, ela nos diz: contentai-vos com o que tendes. Hebreus 13:5. O mundo diz: só se vive uma vez. A ideia é fazer dinheiro e garantir o amanhã. A Bíblia diz: não acumuleis tesouros na terra. Mateus 6:19. O mundo nos diz: o homem de verdade é aquele que aguenta satisfazer os meus desejos. Isso numa mensagem mais feminina. Porém a Bíblia diz: a vida do homem não consiste na quantidade de bens que possui. Lucas 12:15. E a lista é enorme. A lista é enorme de coisas que o mundo hoje tem entupido a nossa mente, tem entupido o nosso coração, para que nós abramos mão da palavra do Senhor, da sabedoria de Deus. E eles nos colocam isso como coisinhas pequenas, e nós nos afastamos da vontade de Deus quando nós damos ouvidos a isso. Mas eu queria, com esse contraste entre o mundo e a Bíblia, mostrar que, através da palavra de Deus, nós temos uma forma cristã, uma forma sã de viver nesse mundo de hoje. Ou seja, a Bíblia continua a nos dar respostas para que nós possamos viver neste mundo desviado. Cristo e a sua palavra, elas nos são mais do que suficientes. E já terminando, gostaria de abrir o livro do Apocalipse 11:15. O livro do Apocalipse nos mostra uma visão de João para o futuro.
nos mostra uma visão para o futuro, porque nós acabamos de ver uma descrição do povo de Israel, onde Deus já havia dito que este será o costume do rei. E nós hoje podemos olhar e dizer, oh, mas Deus lhes falou, mesmo sabendo que Deus já tinha avisado que assim seria. Se eu estivesse naquele lugar, eu ia fazer conforme Deus disse. Mas a verdade é que nós também hoje estamos na mesma situação. A palavra de Deus está aí e ela nos tem dito como é que nós devemos andar. E sobre o futuro, sobre o rei, ele diz assim no capítulo 11 de Apocalipse, versículo 15, e tocou o sétimo anjo a trombeta e houve no céu grandes vozes que diziam, os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. No final das contas, o rei que vai prevalecer sobre nós é o nosso rei e nosso Senhor Jesus Cristo. Então, que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a permanecermos fiéis à sua vontade, fiéis à sua palavra, e que no final todos nós juntos possamos finalmente desfrutar do reinado do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Obrigado, irmão Isaac, pela mensagem. Agora nos coloquemos em pé e abramos os nossos cantores no hino 301. Depois vamos orar e cada um vai para a sua classe. 301. Cada um vai para a sua classe. Os recém-batizados, depois sigam o irmão José no outro lado do colégio. Então lá será a nossa turma.
Pai, Senhor nosso Deus, te agradecemos por esse dia de hoje, pela mensagem e por estes momentos que podemos passar aqui, honrando e glorificando o teu santo nome. Ao sairmos, acompanha-nos com a tua paz e com a tua graça, em Cristo Jesus. Amém. Vem sentar. Muito obrigado. Não me esconderei de ti. És-me aqui para te servir. Sei que de mim não tenho nada. Sei que do nada tudo podes fazer. Vou me entregar inteiro. Vou ofertar o melhor que há em mim. Vou me entregar inteiro. Vou ofertar o melhor que há em mim. Tua graça que me capacita a ser um profeta do teu reino. Sei que de mim não tenho nada, mas sei que do nada tudo podes fazer. Vou me entregar inteiro. Vou ofertar o melhor que há em mim. Vou me entregar inteiro. Vou ofertar o melhor que há em mim. Não me esconderei de ti. És-me aqui para te servir. Sei que de mim não tenho nada, mas sei que do nada tudo podes fazer. Vou me entregar inteiro. Vou ofertar o melhor que há em mim. Eu vou me entregar inteiro. Vou ofertar o melhor que há em mim. Tua graça que me capacita a ser um profeta do teu reino. Sei que de mim não tenho